Então essa é a nossa quarta aula de eletrônica básica. Nessa aula nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, vamos falar da importância dessas leis, deduzir algumas equações, e isso vai servir como base para as próximas aulas de eletrônica que nós vamos ter aí. Então nessa quarta aula aqui nós vamos falar de um assunto de extrema importância para a eletrônica, né? Que são as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, elas são de extrema importância porque qualquer circuito eletrônico que você for analisar matematicamente, você vai utilizar essas leis. E nós temos duas leis de Kirchhoff, né? As leis das malhas, né? Que diz que a soma das tensões ou dos potenciais elétricos em uma malha fechada, né? Aqui faltou o fechado, tá? É igual a zero. E a lei dos nós, que diz que as somas das correntes que entram e saem em um nó é igual a zero. Nessa aula aqui nós vamos fazer uma pequena revisão aí do que vocês já aprenderam no ensino médio, né, sobre leis de Kirchhoff. Mas as leis de Kirchhoff elas não valem apenas para circuitos que têm resistores. Elas valem também para circuitos que têm transistores. No caso, o transistor, se você tiver um transistor, ele vai ser um nó do seu circuito, tá? E também outros elementos como resistores, capacitores, diodos, né? Indutores, ok? Então, qualquer circuito você pode analisar usando as leis de Kirchhoff, não só circuitos com resistores e capacitores, né? Mas qualquer circuito que você tem aí, se você quiser analisá-lo matematicamente, você vai usar as leis de Kirchhoff. Em circuitos que têm apenas geradores e receptores e resistores, as equações que você obtém aplicando as leis de Kirchhoff vão ser equações algébricas. Mas se você tiver indutores e capacitores, as equações elas deixam de ser algébricas e passam a ser equações diferenciais. E aí você vai aplicar métodos para a solução de equações diferenciais para você poder saber a resposta do circuito, ok? Mas nós vamos deixar essa discussão para depois e aqui nós vamos focar em circuitos simples que têm apenas resistores, geradores e receptores, ok? Então o que diz a lei dos nós, né? Ou a lei das correntes, né? Essa lei ela decorre do princípio da conservação da carga, porque a quantidade de carga que entra no nó é igual à quantidade de carga que sai do nó. Então, se você adotar um sentido de correntes arbitrário, tá? E você dizer que a corrente que está entrando no nó ela é positiva, por exemplo, I1 e I2 tem sinais positivos, a corrente que sai ela vai ter que ter sinal negativo, e se você somar todo mundo, né, com o sinal, o resultado é zero. Né? Então, nesse circuito aqui, você poderia dizer, por exemplo, que I1 mais I2 é igual a I3, certo? Isso decorre do princípio da conservação da carga, ou seja, a carga que entra é igual à carga que sai. O nó não produz carga, tá certo? Agora, a convenção de sinais que você adota para a corrente é arbitrária, tá? Então, por exemplo, você poderia falar que as correntes que estão entrando no nó têm sinal negativo e a corrente que está saindo tem sinal positivo, tá? Seria o mesmo que multiplicar essa equação aqui por menos 1, né? Então, ficaria menos I1, menos I2, mais I3 igual a zero. Que daria no mesmo, é claro, né? Então, as convenções que você adota tanto para a lei dos nós quanto para a lei das malhas, como nós vamos ver daqui a pouco, elas são arbitrárias, tá? As equações elas não mudam a semântica delas, né? Quando você atribui um sentido diferente do sentido real, né? Por exemplo, você atribui um sentido de corrente diferente do sentido real da corrente, né? Se você fizer isso, o que você vai obter vai ser uma corrente de valor negativo quando você resolver as equações, né? Porque nesse caso aqui, quando você aplica as leis dos nós e as leis das malhas, num determinado circuito eletrônico, o que você vai obter vai ser um conjunto de equações, vai ser um sistema de equações, ok? E a solução desse sistema de equações vai te dar o comportamento do circuito ao longo do tempo, ok? Falando então aqui um pouco mais sobre a lei dos nós, né? Vamos supor que você tivesse feito um diagrama assim, né? Ok? Todas as correntes entrando no nó. Né? Isso fisicamente é impossível, né? Quando você escreve sua equação, por exemplo, você vai escrever, se você adotar o sentido de que as correntes
positivas são as que entram no nó, né? Você vai escrever uma equação do tipo I1 mais I2 mais I3 igual a 0. Só que uma das correntes tem que sair do nó. Então, quando você resolver o sistema, por exemplo, I3 vai estar com sinal negativo, né? Se I3 realmente estiver saindo do nó, I3, quando você terminar a solução do seu sistema, ela vai ser negativa, né? Então, o fato de I3 ser negativo implica que o sentido que você escolheu para a corrente I3 está errado, né? A corrente sai do nó e não entra. Então, você não precisa se preocupar a forma como você modela o seu circuito, porque no final das contas, se você modelar uma corrente no sentido contrário do que ela realmente é, o resultado vai ser negativo. E note o seguinte também, a corrente ela não é um vetor, a corrente ela é um escalar, ok? Agora, a corrente ela tem um sentido, né? Então, esse sentido vai ser verdadeiro se o sinal da corrente for positivo quando você resolver o sistema, ou vai ser negativo, tá? Se o sentido que você escolheu para a corrente não for o sentido que ela realmente é, ok? A segunda lei de Kirchhoff afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero, tá? Essa segunda lei ela vem do princípio da conservação de energia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um circuito, tá? Que nós temos uma fonte de alimentação aqui, uma bateria, né? Aqui nós temos o terminal positivo é sempre o terminal maior da bateria, esse aqui é o terminal negativo. Aqui nós temos um receptor, tá? Então o gerador, que é a bateria, e o receptor, eles têm o mesmo sinal, e aqui nós temos resistores, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, você tem 3 malhas, né? Nós vamos mostrar essas 3 malhas para vocês no próximo slide, né? Então você tem essa malha aqui, né? Você tem essa malha aqui, que é a malha mais externa, né? E você também tem essa malha interna aqui, ok? Então você pode, a partir da análise dessas malhas, escrever 3 equações, uma para cada malha, tá? E quantos nós temos? Nós temos 2 nós, ok? Então nós temos 3 malhas e 2 nós desse circuito aqui, tá certo? Os sinais numa malha, eles seguem uma convenção. Então, por exemplo, você adota um sentido para você percorrer a malha, esse sentido é arbitrário, e quando a corrente atravessa um elemento, se esse elemento for um gerador ou um receptor, o sinal que você vai usar para esse elemento vai ser o sinal positivo ou negativo desse gerador ou desse receptor. Por exemplo, se você escolhe aqui o sentido horário, tá? Para a corrente elétrica nessa malha aqui, então você vai começar com menos e o valor desse gerador aqui ou desse receptor. E quando a corrente atravessa um resistor, ela é sempre positiva, tá? Então, mais o valor desse resistor vezes a corrente. Quando a gente resolver os exercícios, isso vai ficar bastante claro, tá? Agora, se a corrente ela entra no polo positivo de um receptor, esse receptor vai ser positivo. Então, por exemplo, quando você percorre essa malha aqui no sentido horário, ela vai entrar no polo positivo desse receptor. Então, esse receptor vai ter o sinal positivo. Já no caso desse gerador aqui, quando você percorre no sentido horário, a corrente entra pelo lado negativo, tá? Então, esse gerador aqui, ele vai ter o sinal negativo. Isso vai ficar bastante claro quando a gente resolver exercícios, né? Agora, aqui a gente falou de geradores e também falou de receptores, né? O que são geradores e receptores? Geradores são pilhas, baterias, fontes de computador, etc. São elementos que fornecem energia elétrica na forma de corrente elétrica. Então, essa corrente pode ser contínua, pode ser alternada, tá? E o gerador, existem 2 tipos de gerador. O gerador ideal, que ele não tem resistência interna, tá? Então, o símbolo dele seria um E sem essa resistência aqui. E a gente tem os geradores não ideais, que eles têm a resistência interna, tá? E essa resistência interna, por exemplo, de uma pilha, vai aumentando à medida que você vai utilizando a pilha. Então, como a gente viu numa aula anterior aí, por exemplo, as pilhas novas, elas têm uma resistência elétrica, elas têm uma tensão da ordem de 1,5 volts. À medida que você vai usando a pilha, essa tensão vai caindo, tá? Por que a tensão vai caindo? Porque, entre aspas, a resistência interna da pilha vai aumentando. Então, você tem uma queda de tensão
na pilha devido à resistência interna. Não é que a pilha tem uma resistência interna. Essa resistência interna é o modelo, tá, que está te proporcionando, ok? Então, no caso de um gerador, a corrente ela sempre sai do polo positivo e retorna ao polo negativo do gerador. Então, você vê aqui que a corrente está entrando no polo negativo do gerador, tá? Então, esse daqui é um modelo abstrato de um gerador, né? Um gerador, ele tem uma diferença de potencial e uma resistência interna, tá? Já o receptor, ele tem o mesmo símbolo do gerador, tá? Só que a corrente percorre o receptor no sentido contrário, tá? Ela chega no polo positivo do receptor, tá? Ok? Então, o receptor ele também tem uma resistência interna aqui, ok? E esse Ezinho aqui é chamado de força contra-eletromotriz, tá? Por que isso, né? Porque imagina o seguinte, um exemplo de receptor é um motor elétrico, né? Você liga o motor elétrico, esse motor elétrico, conforme ele estiver trabalhando, ele vai gerar uma força contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz, que é o Elinha, serve para modelar a queda de tensão que esse receptor está provocando na malha, ok? E o receptor também tem uma resistência interna, R', tá? Seria, por exemplo, a resistência do rolamento do motor, por exemplo, né, da bobina do motor, ok? Então, isso daí seria R'. E a E' seria a energia que está sendo transformada pelo receptor, né? Então, por exemplo, o motor ele está transformando energia elétrica, né, em energia de rotação, em energia mecânica, certo? Então, a quantidade de energia elétrica que está sendo transformada em energia mecânica é modelada por E', ok? Então, a gente tem o mesmo símbolo de receptor que a gente tem para gerador, e receptor é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em outras formas de energia, não exclusivamente térmica, tá? Porque se fosse exclusivamente térmica, seria um resistor, porque o resistor a única coisa que ele faz é dissipar a energia em forma de calor, tá? Então, o resistor sozinho ele não pode ser considerado um receptor, ok? Bom, então após identificarmos geradores e receptores, né? Como é que você identifica os geradores e receptores? Gerador geralmente é aquele que tem a maior diferença de potencial, tá? Então é o símbolo que tem a maior tensão aí, tá? Que tem a maior força eletromotriz, ok? Então, por exemplo, se você volta aqui, ó, aqui o elemento do seu circuito que tem o maior E, tá? Vai ser o gerador, tá? E o receptor ele tem E'Linha é chamada força contra-eletromotriz, tá? A força contra-eletromotriz sempre vai ser menor que a força eletromotriz, tá? Porque senão não faria sentido, você teria um gerador ao invés de um receptor, tá? Então você vai identificar os geradores e receptores e aí você vai aplicar as leis de Kirchhoff, né? Vai adotar um sentido para as correntes, vai adotar um sentido de percurso das suas malhas, tá? E aí você vai somar os potenciais elétricos ao longo da malha. Então, caso você percorra um resistor a favor da corrente elétrica, o sinal do potencial elétrico será positivo. Como eu disse para você, sempre que a corrente entra no resistor, o polo onde a corrente está entrando vai receber o sinal mais, e o resistor ele vai provocar uma queda de tensão positiva. Então, ele vai ser positivo quando você estiver percorrendo a malha. A gente vai ver isso nos exercícios, ok? Caso o resistor seja percorrido Caso o resistor percorrido seja atravessado por uma corrente elétrica de sentido contrário, utilize o sinal negativo. Então, se você estiver percorrendo a sua malha e você encontrar uma corrente de sinal contrário ao sentido de percurso que você adotou para sua malha, né? Então você vai dar o sinal negativo para o resistor vezes a corrente, ok? Quando passar por um gerador ou receptor, observe qual dos terminais você percorre primeiro, né? Caso seja o terminal negativo, o potencial elétrico deverá ser negativo, ok? Se for positivo, se você estiver entrando no seu gerador ou no seu receptor pelo polo positivo, o sinal dele vai ser positivo. Se você estiver entrando no gerador ou no receptor pelo polo negativo, o sinal dele vai ser negativo. Então, com isso, você consegue resolver qualquer exemplo de leis de Kirchhoff usando geradores e receptores, ok? Então, vamos aqui fazer alguns exercícios, tá? E alguns exercícios eu vou deixar para vocês aí resolverem,
para vocês testarem o conhecimento de vocês, ok? Então esse primeiro exercício aqui, né, é um exercício de vestibular aqui da Universidade Federal do Paraná, né, ele te dá a corrente, te dá a resistência, te dá E1, R1, E2, R2, e ele diz que sabe o potencial no ponto A, tá? E ele quer os potenciais nos pontos B, C e D. Tá? Esse aqui vocês vão resolver como exercício, eu não vou resolver para vocês, eu vou resolver o exercício 3. O exercício 2 também, ele só tem uma malha aqui, né? Também não é difícil de fazer, né? Você tem um circuito aqui, onde você tem 3 resistências, R1, R2, R3 e 3 baterias. Tá? E aí um voltímetro ideal é colocado entre Q e P, e ele vai marcar um valor, ele quer saber qual é esse valor. Esse também vai ficar para vocês fazerem. E nós vamos resolver aqui o exercício 3. Tá? O exercício 3 é um exercício de vestibular da Universidade Mackenzie, né? No circuito acima, o gerador e receptor são ideais e as correntes têm os sentidos indicados. Se a intensidade da corrente 1 é 5 amperes, então ele te dá o valor de 1. Veja que ele já colocou aqui para você o sentido da corrente I, ok? Te dá o valor de 1, já te diz também o sentido da corrente I2 aqui, tá? E ele quer o valor da resistência do resistor R aqui, ok? Então esse exercício aqui nós vamos resolver. No final da aula, nós temos o gabarito aí dos exercícios propostos, tá? Então, no final da aula, você pode conferir se você acertou as questões que foram propostas aqui, tá? Eu não conferi todos os gabaritos, tá? Então, não posso dizer se eles estão corretos ou não, mas os exercícios que eu resolvi, eles bateram com o gabarito, ok? Então, eu posso dizer com uma certa confiança de que eles foram resolvidos corretamente, tá? Então vamos resolver esse exercício 3 aqui e daqui a pouco nós voltamos aí com mais um exercício. Bom, vamos lá então, pessoal. A questão fala, né, que o gerador e o receptor, eles são ideais, né? Quer dizer, eles não têm resistência interna, ok? Então aqui, se você quiser, você pode identificar quem que é o gerador, tá? O gerador é o elemento aqui que tem a maior tensão. Tá? Então 60 volts aqui está sendo fornecido por esse gerador aqui ideal, sem resistência interna. Tá? Então, como a corrente ela flui do maior potencial para o menor potencial, a corrente vai fluir nesse sentido. Tanto é que ele já colocou o sentido da corrente aqui na questão. Tá? Aqui você vai aplicar a lei dos nós. Então você vai concluir que I é I1 mais I2. Ok? E agora, presta atenção nos sinais dos elementos, tá? O gerador ou o receptor, eles vão ter sinais fixos, tá? Então, o gerador aqui é mais, quer dizer, o traço maior aqui é mais e o traço menor é menos, tá? E no receptor aqui, o traço maior é mais e o traço menor é menos. Então, aqui é mais e aqui é menos. Então, isso daqui você não tem dúvida, tá? A dúvida que você vai ter é onde é o mais e onde é o menos no resistor. Se você só tiver resistor no circuito, que são os casos mais simples que nós estamos analisando das leis de Kirchhoff. Tá? O sinal mais é quando a corrente entra no resistor. Então, por exemplo, se você arbitrou que o sentido da corrente 2 é esse daqui, a corrente 2 é a corrente que vai passar por esse ramo, ela vai entrar no resistor nesse ponto aqui, então esse ponto aqui é mais. Obviamente esse ponto é menos. Aqui a corrente 1 está entrando nesse resistor, então esse ponto aqui é mais, esse aqui é menos, evidentemente. E aqui, né, eu estou entrando uma corrente I, aqui está passando I1, aqui nesse ramo está passando I2, I2 está vindo aqui, I2 vai se juntar com I1 e vai fornecer I novamente. Por quê? Porque I é igual a I1 mais I2. Então a corrente que vai passar nesse resistor aqui é a corrente I, tá? E essa corrente ela vai entrar nesse ponto do resistor aqui, então esse ponto aqui é mais. Feito isso, você pode montar as equações. Então a primeira equação, que é a lei dos nós, já está montada, tá? Agora nós vamos montar uma equação para essa malha aqui e vamos montar uma equação para essa malha aqui. Então a primeira, essa daqui vamos chamar de malha 1 e vamos arbitrar esse sentido aqui, que é o mesmo sentido da corrente. Então a gente está arbitrando aqui o mesmo sentido da corrente, o mesmo sentido da tensão que a gente tem de corrente, tá? Mas poderia ser ao contrário, se você quisesse, não tem problema nenhum. E aqui também nós vamos arbitrar esse sentido aqui para a nossa malha 2 aqui, tá? Então para a malha 1 você vai ter o seguinte, ó.
né? Vamos começar aqui pelo R, né? Então, a tensão do resistor R aqui é R vezes I, tá? Então aqui, ó, R vezes I. Qual que é o sinal que eu vou colocar aqui? O sinal mais, tá? Porque eu sempre considero o sinal onde a corrente entra. Se onde a corrente entra é mais, eu coloco o sinal mais na minha equação. Já aqui, tá? A corrente está entrando no menos, tá? Então na minha equação eu vou colocar menos 60, tá? A corrente continua aqui, tá? Continuando na malha aqui, a corrente que passa por esse resistor aqui não é mais I, sim I1, tá? Então essa corrente que vai passar por esse resistor aqui é I1. Então, eu vou ter I1 vezes 4, então mais, né? É onde a corrente entra, então mais I1 vezes 4 igual a zero, tá? Então eu acabei de fazer a equação para essa malha aqui. Agora eu vou fazer a equação para essa malha aqui, tá? Como é que vai ficar a equação para essa malha? Tá? Vamos começar aqui com esse mais aqui, né, onde a corrente entra aqui nesse receptor aqui é mais, tá? Por que é receptor? Porque ele tem tensão menor, tá? Então nesse receptor aqui é mais 2 vezes I2, tá? I2 continua aqui. Aqui eu estou percorrendo nesse sentido, né? Então quando eu estou percorrendo nesse sentido, o que eu encontro no caminho primeiro? É o menos. Então, menos 4 vezes a corrente que está passando por esse elemento aqui, que é a corrente 1. Então, menos 4 vezes 1, isso daqui tem que dar zero. Ok? O que foi dado no problema? Foi dado I1 para mim, tá? Então, se foi dado I1, eu consigo achar I. Se eu consigo achar I, eu consigo achar I2, tá? O que ele está perguntando? O valor de R, tá? Para eu saber o valor de R, eu tenho que saber o valor da corrente I. Para eu saber o valor da corrente I, então falta eu saber a corrente 2, porque I1, né, mais I2 é I, ok? Então vamos lá, né? Vamos substituir I1, tá, nessas três equações aqui. Então você vai ter na primeira equação que I é igual a 5 mais I2, certo? Agora eu vou substituir a equação de I na primeira equação, tá? Então eu vou substituir essa equação aqui nessa equação aqui. Então nós vamos ter que R vezes 5 mais I2 menos 60 mais I1 vezes 4 é igual a zero, né? 14 mais 2I2 menos 4I1 igual a zero, certo? Então eu tenho um sistema aqui, né? Com duas equações e três incógnitas, né? Por quê? Porque as incógnitas para mim são I1, I2 e R, ok? Então eu preciso de mais uma equação. Como é que eu vou obter essa outra equação, né? Para formar um sistema com três equações e três incógnitas, né? Eu vou considerar essa malha aqui, certo? Então, pessoal, durante a edição do vídeo, eu percebi o seguinte, né? Nós temos duas equações que foram as equações que eu deduzi para vocês, né? Então, R vezes 5 mais 2i menos 60 mais 4i1 igual a zero, né? Então, R mais 5 vezes I2 menos 60 mais 4i1 igual a zero. E 14 mais I2 menos 4i1 igual a zero. Se vocês repararem, o valor de I1 é dado, tá? Então, se você pegar e substituir o valor de 1 aqui e resolver essa equação, você acha o valor de 2, ok? E 1 já é 5. E 1 foi dado, é 5. Então, se você pegar e substituir o valor de 2 e o valor de 1 nessa equação aqui, você acha o valor de R, tá? Foi o que eu fiz aqui. Então, vocês vão ver que durante a solução, né, que eu vou mostrar para vocês na continuação do vídeo, eu fiz uma complicação desnecessária aí. Eu dei um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Em inglês a gente tem a expressão overkill, né? Quando você usa mais força do que o necessário para matar algo, né? Para matar um problema, no caso, né? E geralmente, né? Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando vocês cobrem, quando vocês fazem o percurso das malhas e durante o percurso de todas as malhas que você está analisando, você cobriu todos os elementos que tem o circuito.
todos os elementos que tem no circuito, você não precisa de malhas adicionais, né? E se você não precisa de malhas adicionais, você também não precisa de equações adicionais, tá? Então eu estou colocando uma equação a mais aí no circuito durante a solução, mas você não precisa dessa equação adicional. Por quê? Porque você cobriu todos os elementos dos circuitos. Então você tem todas as relações algébricas entre esses elementos. Então você não precisa de equações adicionais normalmente, tá? Então vocês vão ver aí a minha solução, vocês vão ver que eu me compliquei, mas eu cheguei no mesmo resultado aí, R igual a 5, ok? Então, considerando essa malha aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter menos 60, certo? Mais 14, né? Mais 2, vezes a corrente que está passando pelo resistor de 2 ohms, que é a corrente 2, tá? Então, mais 2 vezes I2, I2 continua aqui, mais R vezes I, igual a 0, né? Só que esse I aqui do R, né, eu vou substituir por quem? Por I1 mais I2, né? Então vai ficar menos 60 mais 14 mais 2I2 mais R I1 mais I2 igual a 0. Pronto, agora eu tenho um sistema, né, que tem 3 equações e 3 incógnitas, ok? Então essa é a primeira equação do sistema, tá? Essa é a segunda equação do sistema e essa é a terceira equação do meu sistema. Se eu resolver esse sistema, eu acho o valor de 1, o valor de 2 e o valor de R. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação 2, né, que é essa equação aqui, e vamos chegar nessa equação aqui mais simplificada, ou seja, né, vamos passar o 14 para cá, dividir por 2, né, e vamos ter esse resultado aqui. Em seguida, nós vamos pegar a equação 3, que é essa equação aqui, né? Então, menos 60 mais 14 dá menos 46, mais 2 e 2, mais R vezes I, e é I1 mais I2, né? Passando I2 para lá e 46 para lá, nós vamos ter isso aqui, e vamos chegar à conclusão que R é essa fração aqui, né? Pegando a equação 1, a gente tem que R vezes 5 mais I2 menos 60, mais 1 vezes 4, dá igual a 0, né? Dá 0. R vezes 5 mais I2 igual a 60 menos 4 e 1. Então R é essa fração aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o I2, tá? E substituir nessas duas equações aqui. Como as duas são iguais a R, né? Eu vou conseguir chegar ao valor de uma das incógnitas, ok? Eu acho que eu fiz uma complicação desnecessária aqui, né? Porque na verdade a gente sabe o valor de 1, né? E 1 vale 5, né? Então, aqui é 5 mais I2, né? Então esse R é igual a esse, né? Então no denominador vai aparecer 5 mais I2 aqui dos dois lados, né? Então você pode falar que 46 menos 2I2 igual a 40, né? Então 2I2 igual a menos 2I2 igual a menos 6, I2 igual a 3, portanto I igual a 8, né? E aí você substitui o valor de 2 aqui no R, sendo que você já tem o valor de 1, né? E você vai chegar à conclusão que R é 5 ohms, tá? Deve ter um jeito mais fácil de resolver, tá? Eu acho que me compliquei um pouco aqui. Se você souber como resolver de uma forma mais fácil, deixa aí nos comentários, ok? Vamos para o próximo exercício. O exercício 4, tá? Ele diz o seguinte: no circuito a seguir, o valor em ohms da resistência R, que deve ser colocado entre os pontos A e B para que circule no resistor de 10 ohms uma corrente de 0,6 amperes é. Então veja bem o que ele te deu. Ele te deu um circuito aqui, né? Deu o valor da bateria aqui. Ele não tem receptores, ele só tem um gerador, esse circuito, tá? Aqui a resistência é 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 10 ohms. Aqui passa 0,6 de corrente e ele quer saber o valor de R, ok? Então vamos resolver esse exercício agora. Então nesse exercício aqui, né, ele pede o valor de R, né, para que a corrente que passe por esse resistor aqui seja 0,6 amperes. Tá? A primeira coisa que nós vamos reparar é o seguinte, né? Aqui nós temos só um gerador, nós não temos receptores, tá? E a corrente ela vai sair do positivo e vai percorrer o circuito no sentido convencional, certo? Então, o que nós temos aqui, né? Aqui nós temos uma corrente I que sai do polo positivo, aqui ela se divide nesse nó aqui, ó,
em 0,6 amperes e uma corrente que a gente vai chamar de 2. Então, I igual a 0,6 mais I2, tá? Quantas malhas nós temos? Nós temos 3 malhas, tá? Temos essa malha aqui e essa outra aqui. Talvez nós não precisamos da terceira malha, mas para isso a gente tem que ter um número de equações igual ao número de incógnitas. Então vamos lá, vamos fazer a equação para a primeira malha, né? Então, ó, eu vou começar daqui, ó, então menos, né? Vou começar daqui, né? Desse ponto aqui. O ponto que eu começo é igual ao ponto que eu paro sempre, tá? Então vou começar daqui, ó, então menos 12, tá? Mais 2 vezes I, certo? Aí eu vou pegar mais, né? Porque está entrando aqui no mais, né? Mais 0,6 vezes 10 aqui. 0,6 amperes vezes 10 ohms, né? Lei de Ohm aqui, primeira lei de Ohm, né? Mais 2 vezes I aqui, né? Mais 2 vezes I aqui, igual a zero, ok? Aí eu cheguei no mesmo ponto que eu comecei, então acabou a equação igual a zero, tá? Vamos fazer para essa malha aqui. Veja que eu arbitrei um sentido diferente aqui, mas poderia ser o mesmo sentido daqui, né? Só que eu resolvi arbitrar esse sentido aqui. Mas tanto faz, dá o mesmo resultado, tá? Só inverte o sinal da equação. Então aqui eu vou ter o seguinte, né? 0,6 vezes 10 positivo, né? Porque a corrente está entrando aqui no positivo, então 0,6 vezes 10 positivo. Menos, né? Porque agora a corrente aqui está entrando para cá e está no sentido contrário aqui, né? Então menos I2 vezes R, tá? Menos I2 vezes R igual a zero. Vamos lá, quantas equações eu tenho e quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho uma equação, duas equações, três equações. Quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho uma, duas, né? I2 e eu tenho R também. Então eu tenho 3 incógnitas, I2 e R, né? E tenho 3 equações, né? Ok? Então eu não preciso me preocupar com a outra malha aqui, tá? Se você quiser fazer um teste de sanidade depois e verificar se a soma dá zero, você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, né? Então vamos lá. Veja que nessa equação aqui só tem I, né? Então fica fácil determinar o valor de I, né? Então você vai somar aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, 2, 4, 6i. 6i, né? Então vamos chamar isso aqui de 1, né? Então aqui 6i menos 12 mais 6 dá menos 6. Então menos 6, né? Peguei esse termo, peguei esse, peguei esse, peguei esse, peguei esse, tá? Isso aqui é igual a zero, então portanto I é igual a 1, tá? Então I é igual a 1, o quê? I é igual a 1 ampere, tá? Então a corrente I que está saindo aqui vale 1 ampere, tá? Quanto que vai valer a corrente 2? Ora, a corrente 2, né, vale... então você tem aqui, vou aplicar essa equação aqui, que eu vou chamar de 2, tá? Essa daqui vem da equação 1, então da equação 2 aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que I é igual a 0,6 menos mais I2, né? Então o I vale 1 ampere, então 1 igual a 0,6 mais I2. Então I2 igual a 0,4. Bom, eu tenho o valor de 2, né? Com o valor de 2, usando essa equação aqui, que eu vou chamar de 3, tá? Eu consigo o valor de R. Então, substituindo aqui, eu vou ter o quê? 6 menos R vezes I2 igual a 0, né? Então, 6 menos R, que eu quero determinar, vezes I2, que é 0,4, igual a 0, né? Então, menos R vezes 0,4 igual a menos 6, né? Menos R vezes 0,4. Multiplicando por menos 1, R vezes 0,4 é 6. Então, R é igual a 6 vezes 10 dividido por 4. Tá certo isso? 4 décimos. 6 vezes 60 dividido por 4. Quanto que dá 60 dividido por 4?
Dá 15. Então 15 o quê? Ohms. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo exercício aqui. Vamos para o terceiro exercício. O exercício 5 vai ficar como exercício para vocês fazerem aqui, um exercício da FATEC São Paulo, né? Certo trecho de circuito por onde passa uma corrente elétrica aí está representado com os símbolos de seus elementos. O potencial elétrico entre os terminais dos diversos elementos pode ser representado por... Bom, a dica que eu vou te dar para resolver esse exercício aqui é a seguinte, ó. Você tem os pontos A, B, C, D e E. O potencial do ponto A você vai chamar de VA, o potencial do ponto B, VB, certo? O potencial do ponto C, VC. A diferença de potencial entre A e B vai ser VB menos VA, tá? Então, note o seguinte, ó, VB ele é positivo e VA é negativo, tá? Então, o potencial de B é maior que o potencial de A. Como aqui você não tem alternativa para o potencial de B maior que o potencial de A, tá? Provavelmente porque ele está adotando a referência aqui em B e está desconsiderando A, tá? Isso não vai ter tanta importância para você. Mas fica a dica, ó, o potencial de B é maior que o potencial de A, tá? O resistor, ele sempre causa queda de potencial, tá? Ele sempre causa queda de potencial. Então, o potencial de C, tá? Ele tem que ser menor do que o potencial de B, porque a corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial, certo? E aqui você tem uma bateria, né? Aqui você tem uma bateria, porque a corrente está entrando pelo negativo, e aqui você tem um gerador, né? Um receptor, porque a corrente está entrando pelo positivo, tá? Então, o potencial de... Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Então, o potencial de D é maior que o potencial de C, né? Então, VD menos VC é maior que zero, tá? É 10 volts, tá? Então, aqui, por exemplo, VB menos VA é menos 5 volts. Aqui, ó, VC menos VD menos VC é 10 volts positivo. Aqui, ó, VB menos VA é menos 5 volts negativo, tá? E aqui a resistência também vai causar queda de potencial. Então, você analisa e vê qual gráfico é. O exercício 6 nós vamos resolver agora, tá? Ele te dá um circuito aqui com um gerador e 2 receptores aqui. E ele quer que você calcule aí a corrente em cada ramo. Então vamos fazer agora o exercício número 6. Então o exercício ele pede para você determinar as correntes que passam em cada ramo, ok? Então o que você vai observar inicialmente? Que você tem um gerador. Como é que você reconhece o gerador? O símbolo que tem a maior tensão, tá? Então esse símbolo aqui que tem a maior tensão, 150 volts, é o gerador. É um gerador, certo? Se você tem alguém que está em série com ele na malha, esse alguém, esse símbolo também vai ser um gerador, tá? Mas vocês podem observar que os outros símbolos aqui, eles são receptores, tá? Porque eles têm tensão menor e eles não estão em série. Eles estariam em série, por exemplo, se o terminal negativo tivesse ligado no terminal positivo direto ou indiretamente, tá? Fizesse uma conexão direta ou indireta com o terminal positivo. Quando eu falo conexão indireta, é uma conexão, por exemplo, através de um resistor, ok? Bom, então vamos lá. Então a corrente sai do maior potencial em direção ao menor potencial. Então, como o maior potencial é esse potencial desse elemento aqui de 150 volts, você vai dizer que a corrente sai daqui. É lógico que você poderia arbitrar outro sentido para a corrente, por exemplo, como I entrando aqui, tá? Mas aí o valor de I seria negativo, tá? Como eu quero que todas as correntes deem resultado positivo, eu vou escolher o sentido convencional, então eu vou ter um I saindo aqui. Esse I ele vai se dividir nesse nó aqui em I1 e I2, tá? I2 vai percorrer toda essa malha aqui, tá? I1 vai percorrer toda essa malha aqui, e I2 e I1 eles vão se juntar em I novamente nesse nó aqui, formando o I aqui, passando por esse elemento e retornando aqui para o polo negativo, tá? Então aqui pela lei dos nós I igual a I1 mais I2, e pela lei das malhas, né? Nós vamos fazer para duas malhas aqui. Se precisar de mais uma equação, nós fazemos para outra malha completa, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui por esse elemento aqui. Eu posso começar por qualquer ponto do circuito, tá? Mas eu escolho um ponto, vamos supor esse daqui. Então aqui mais 30 vezes I1, certo?
Aqui, estou entrando nos 50 volts aqui pelo terminal positivo, então mais 50, certo? Mais 5 vezes I1, mais 5 vezes I1, tá? Mais 5I, certo? Mais lá, a corrente que está passando aqui por esses 5 ohms aqui é I, então mais 5I, a corrente está entrando do positivo. A corrente sempre entra no resistor pelo positivo do resistor, ok? Então quando você arbitra as correntes, você vai arbitrar também que elas sempre entram pelo positivo do resistor, tá? Então onde ela entra no resistor é o positivo, em outras palavras, tá? Então aqui vai ser mais 5 vezes I menos 150, porque aqui eu estou entrando no polo negativo da bateria, então menos 150 aqui, tá? Ok, agora vamos para essa malha aqui, tá? Então eu vou começar por esse ponto aqui, poderia começar por esse, mas vou começar por esse. Então aqui, ó, a corrente está entrando aqui, ó, menos 150, mais 10 vezes I2, estou entrando pelo polo positivo da bateria, então mais 40, mais 10 vezes I2, tá? Mais 5I, tá? Então a corrente aqui é mais 5I nesse elemento aqui, mais 5I, igual a zero. Pergunta, quantas equações e quantas incógnitas eu tenho? Bom, eu tenho 1, 2, 3 equações e eu tenho I, I1 e I2. Tenho 3 equações e 3 incógnitas, tá? Então não preciso fazer para a malha mais externa aqui, eu consigo só a partir dessas equações determinar I1 e I2, ok? Então essa é a parte mais difícil, você montar as equações, você chegar nas equações. Resolver é sempre uma questão de álgebra, tá? É sempre uma questão algébrica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira equação aqui, dividir ela por 5, dividi-la por 5, né? Então aqui eu vou ter 6I1 mais 10 mais I1 mais I1 mais I, né? Menos 30 igual a zero, tá? Aí eu vou pegar 6I1 mais I1 vai me dar 7I1 mais 10 menos 30 mais I menos 30 igual a zero, certo? Aí 7I1 mais I eu vou substituir por I1 mais I2, certo? Então vai ficar 8I1 mais I2 igual a 20. Então essa equação aqui é a nossa equação 1, ou seja, a nossa primeira equação aqui com números menores, né? Eu fiz uma simplificação aí, tá? Agora eu vou pegar a segunda equação, vou também dividir por 5 para tornar os números menores. Então vai ficar menos 30 mais 2i mais 8 mais 2i2 mais i igual a zero, tá? Então, ó, menos 30 mais 2i2 mais 8 mais 2i2 mais i igual a zero, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, menos 30 mais 8 dá menos 22, tá? 2i2 mais 2i2 dá 4i2, ok? 4i2 mais i igual a zero, né? E mesma coisa, né? Vou substituir I por I1 mais I2, tá? Fazer as contas aqui. Eu vou chegar aqui, I1 mais 5I2 igual a 22. Essa daqui vai ser a nossa segunda equação aqui, simplificada, tá? Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação, que é essa daqui, e substituir na segunda, tá? Então vai ficar I1 mais 5 vezes 20 menos 8I1 igual a 22. Veja que eu estou resolvendo o sistema por simplificação, mas eu poderia usar Gauss também se eu quisesse, tá? Então I1 mais 5 vezes 20 menos 8I1 igual a 22, né? Fazendo as contas aqui, eu vou chegar aqui menos 39I1 igual a menos 78, com isso eu determino I1, tá? Substituindo esse 1 na segunda equação, né? Eu substituí 1 por 2 aqui, 2 amperes que eu achei, né? Eu vou chegar aqui 2 a 4 amperes. Agora que eu tenho I1 e I2, eu posso obter I, né? I é o quê? 6 amperes. Então, a parte mais difícil, tá? É você montar as equações, tá? Resolver o sistema, para quem sabe resolver sistema é relativamente fácil, ok? Então com isso nós terminamos a nossa aula aí de leis de Kirchhoff, tá? Lembrando que esse assunto pode parecer não muito relevante por ser matéria de ensino médio, mas ele é muito importante, porque quando nós tivermos elementos capacitivos e indutivos no nosso circuito, nós também vamos ter equações, só que ao invés de equações algébricas vão ser equações diferenciais, ok? E resolvendo essas equações diferenciais por transformada de Laplace, por exemplo, ou por outro tipo de método, nós vamos chegar às soluções dessas equações e a solução dessas equações diferenciais vai nos dar o comportamento do circuito em função do tempo, ok? Então, até mais e bons estudos!
O exercício número 7 vai ficar aí para vocês resolverem, tá? É um exercício da FEI, tá? Então pausa o vídeo aí e tenta resolver o exercício. O exercício 8 também vai ficar para vocês resolverem, pausa o vídeo aí e resolva, tá? O exercício 9 também vai ficar como exercício para vocês fazerem, tá? E aqui nós temos o gabarito aqui com as respostas, ok? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários aí que eu vou responder assim que possível. E bons estudos!